Nós vamos continuar no nosso estudo que a gente tem passado. A gente iniciamos já um tempo falando sobre a peregrinação da família, né? E hoje nós vamos estar já falando da peregrinação do filho. Falamos da peregrinação do casal, do homem, da mulher, e agora nós vamos para a peregrinação do filho. Nosso ponto de partida é sempre Gênesis, né? Sempre Gênesis, e nós vamos seguindo a Bíblia, falando aí sobre essa questão, sobre esta realidade. Apesar de Gênesis não ter diretamente ali, né, algo explícito em Gênesis 1 sobre o filho, mas ele ainda está contido em Gênesis 1. Não existe no ato criacional de Deus, Deus dizendo, haja filhos, ou façamos o filho conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não existe uma ordem direta assim. Mas você vai perceber que ela está implícita exatamente no versículo de número 28, que é o versículo em que Deus abençoa ao homem e à mulher, abençoa a sua criação. E diz assim, e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. Perceba que Deus aqui está abençoando a humanidade. E nesse abençoar, ele deixa aqui implícito a fecundidade ou a virilidade do homem e da mulher para que eles possam, então, gerar filhos. Então, os filhos estão aqui. Sede fecundos, tá certo? O Senhor ordena a existência de filhos. Mas ele não apenas ordena a existência dos filhos. Ele também aqui vai proporcionar o mandato dos filhos, que vai estar inserido dentro desse contexto. Lembra que a gente falou do mandato cultural e falamos do mandato social, que está nesse contexto? Aqui também se encontra o mandato cultural e o mandato social dos filhos. Ele está inserido nessa promessa. Então, os filhos, eles são a concretização da bênção divina sobre a humanidade. Sem filhos não há como se cumprir o mandato social e cultural da humanidade. Não há como você fazer cultura, não há como você gerar essa cultura sem que haja, então, os filhos. O princípio, então, quando o Senhor faz, o normal é que quando um homem se junta à sua mulher, gerem filhos. Este é o normal. Essa é a ordem de Deus. Essa é, na verdade, a bênção de Deus sobre o casal. Por isso que você vai olhar na Bíblia e vai ver quão difícil é para aquelas mulheres que não tinham filhos. E quanto elas oravam e pediam a Deus para que pudessem ter filhos. Porque é uma bênção de Deus, é sinal de que Deus tem abençoado essa família e é um mandato, ela está perpetuando essa direção. Então eu queria convidar você a abrir lá em Gênesis 4, versículos 1 e 2, porque quando fala do primeiro filho que foi gerado e do segundo filho, Martim Lutero vai dizer que ali Abel e Caim são gêmeos, nasceu primeiro Caim, depois saiu Abel, mas não tem nada no texto que de fato afirme isso, né? Só fala que teve um filho, depois teve outro. Outros autores, outros estudiosos, então vão dizer, não, aqui somente está relatando os dois filhos. Mas Calvino acha que nasceu ali, foram gêmeos, a ideia dele que ele coloca. Mas observe como está aí na Bíblia de vocês. Coabitou o homem com Eva, a sua mulher, esta lhe concedeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Veja que Deus dá ordem para Adão e dá ordem para Eva para que eles pudessem fazer o quê? Multiplicar, sujeitar a terra, encher a terra, dominar. E como é que começa essa questão? Os dois filhos que aqui nascem começam a fazer cultura. Começam a desenvolver profissões, começam a desenvolver vidas. Um vai ser agricultor, vai ser lavrador, o outro vai cuidar de rebanho. Ou seja, começa-se a expandir o domínio também, percebe? Não é Adão quem dá o primeiro passo desse domínio.
dessa expansão? O primeiro passo é dado, então, agora com seus filhos, que vão começar na multiplicação e vai fazer. E se você seguir a leitura aqui, quando você vai, por exemplo, olhar os descendentes de Caim, você vai ver que lá com Caim, há uma série de coisas que são inventadas, que são feitas, que são direcionadas, falando sobre eles. Inclusive o surgimento da primeira cidade. Então os filhos vão fazer essa cultura se perpetuar e se direcionar. Tá certo? Mas aqui também nós vamos perceber que nessa criação há uma quebra, né? Uma linhagem que vai seguir o Senhor e uma linhagem que vai seguir o mundo. E duas culturas diferentes, então, vão surgir também a partir desta realidade. Mas isso é uma coisa um pouco mais para frente. Um pouco mais para frente. Gênesis 1, então, aponta que os filhos são bênção para o casal. A família deve gerar filhos. Veja o quanto a nossa sociedade está errada hoje. Nós vamos ver, primeiro, que há casais que não querem ter filhos. Já é um problema. Eu não quero ter filhos. Filho dá trabalho, dá isso, daquilo, mas é uma bênção de Deus os filhos. Há produções de filhos independentes. Tanto homem como mulheres que só querem só o filho. Não querem o companheiro ou a companheira. Tá certo? Então você tem essa realidade. E há jovens que não querem casar. Tudo isso está inserido no contexto da nossa geração, da nossa realidade atual. Mas isso é uma quebra do mandato de Deus, é uma quebra da ordem de Deus, da direção de Deus para com a família. É preciso ter filhos, é preciso gerar filhos, é preciso produzir esse conhecimento, essa direção e expandir essa realidade, né? Gente, tem uma mentira que é dita no mundo, aí fora, de que o mundo está com uma superpopulação, de que deve haver controle porque não cabe gente no mundo. Gente, você sabia que se juntar todo mundo, todas as pessoas do mundo inteiro, num único lugar, morando em prédios, enche metade dos Estados Unidos? Do território americano, norte-americano? Hoje, na atualidade, se juntar toda a população mundial, num único local, construindo os prédios que a gente costuma construir com arranha-céu, vai caber todo mundo ali na metade dos Estados Unidos. O resto do mundo todo fica vazio, sem ninguém. Existem locais com superpopulação, mas existem locais que não tem quase ninguém morando. Aqui na nossa região a gente pode perceber, a Araguaína tem 200 mil habitantes, Carmolândia tem 2.500. Está aqui do lado. Então, esse papo de que, não, há uma superpopulação, isso está errado, não tem isso. Deus não ia dar uma ordem da qual ele não pudesse manter a sua direção, correto? Ele não vai dar uma ordem a qual ele não pudesse direcionar em relação a isso. Então, só para a gente poder entender esse princípio. Contudo, quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 1, lembra que a intenção de Gênesis no capítulo 1, quando fala em relação ao homem, é dar um resumo, e no capítulo 2 é dar uma definição um pouco maior, e aí vai seguindo. Gênesis 1 fala, então, que é preciso que haja essa produção. A grande questão é, ok, eu tenho filhos, como eu lido com esses filhos? Como é que eu vou lidar com essa realidade? Até que ponto eu tenho que estar com esses filhos? Como é que vai ser esse negócio? E aí nós vamos para Gênesis capítulo 2, e lá no capítulo de número 2, versículo de número 24, nós vamos perceber que os filhos são responsabilidade dos pais, até o momento em que eles próprios estiverem prontos para serem pais, para poder sair de casa, né? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse adendo, que Jesus vai falar que foi Deus quem disse, né? Mas a gente não sabe exatamente como é que foi isso na história corrida, ali na narrativa de Moisés, porque não fica claro se foi Adão que virou quando recebeu Eva e disse, na conclusão disso, ou se foi Moisés que acresceu por revelação divina para poder explicar a unidade do casal, para que serve isso, né? Mas Jesus fala que é a palavra de Deus, que é Deus, próprio Deus quem disse.
Eu entendo que aqui é a fala de Adão, quando ele recebe a mulher. Mas há pastores que vão dizer, não, isso aqui foi a nota explicativa colocada por Moisés. Tá certo? Porque se você olhar o texto no completo aí, ele começa ali no versículo 25, 22, e ele começa assim: e a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal o osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí ele coloca: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No meu entendimento, essa frase ela segue junta. Adão olhou para Eva e falou: essa aqui é a mulher mais linda do mundo, é com essa aqui que eu vou ter os meus filhos. E quando os meus filhos estiverem prontos, eles vão sair e ter os seus próprios filhos, vão fazer a sua própria mulher. Mas alguns vão dizer assim: não, isso aqui foi exatamente o que Moisés colocou. O interesse é que essa nota explicativa, ela vai nos dar o motivo dos filhos saírem de casa. Por que os filhos devem sair de casa? Os filhos não foram feitos para morar, para viver com os pais por toda a vida. Os pais não devem criar os filhos para eles. Não devem projetar neles, nos filhos, as suas frustrações ou os seus anseios. Querer que eles concretizem os seus planos. Os filhos devem ser criados para se tornarem pais, para se tornarem responsáveis, para se tornarem adultos, para que tenham vida própria. Para que tenham vida própria. Estão entendendo isso? Pergunta, comentário, balcão aberto, nossa irmã Rose. Aqui, Zé Carlos, ó, na frente do Ramone. Isso é bem claro, né, pastor? Deixar sair de casa quando casa. Mas e no caso, quando os filhos solteirões, que não casam e nem desocupam a casa do pai e da mãe, como é que fica? Nós vamos chegar lá. Nesse caso. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre isso. À medida que a gente caminha, a gente vai falando sobre isso. Tá certo. Tá? Pode sair, a gente vai falar. Mais alguém? Alguém mais aí? Não? Um fato interessante, queridos, é que esse deixar aqui dos filhos é algo que precisa ser trabalhado tanto no pai, quanto é preciso dos pais, quanto é preciso ser trabalhado nos filhos, né? Existe uma fase que os pais passam quando os filhos saem de casa, que é a chamada síndrome do ninho vazio. A nossa irmã Eva, que é psicóloga, sabe muito bem disso aí. A síndrome do ninho vazio. Quem trabalha com terapia de grupo, quem trabalha com psicanálise, ouve muitas vezes essa questão. Que é aquela sensação de vazio que a casa fica depois de anos em que a casa está cheia. Né? Então o casal começa, o homem e a mulher, começa ali uma vida normal. Depois vem os filhos, a casa começa a ficar cheia, a atenção é dividida não só agora entre o casal, mas também entre os filhos. Em muito caso, os filhos tomam muito mais espaço dentro da casa, né? E eles vão crescendo, e de repente eles vão saindo de casa e a casa vai ficando vazia, até que saia o último, né? E a casa fica completamente vazia. Então, nesse período, há uma fase em que a família experimenta, que o casal experimenta, às vezes um mais do que o outro, o homem às vezes experimenta com mais intensidade, às vezes é a mulher, mas há a chamada síndrome do ninho vazio, que é aquela sensação de que a casa está vazia, que não está cheia. Eu estou passando por esse período agora. Eu estou vivenciando esse início desse período, né? 2 dos meus filhos já casaram, já saíram de casa de vez. Tem 2 para poder eu botar isso para fora, que estão para sair também daqui a um tempo, né? E aí é interessante, porque por mais que você, e aí eu vou falar de experiência pessoal, por mais que você se prepare para isso, é uma experiência toda nova. Você não consegue saber até que você experimente, até que você passe por isso, né? Até que você passe por isso. E aí, às vezes, você vai ter alguns sentimentos que você não teve ao longo da sua vida, vai passar por algumas experiências que nunca passou na sua vida, alguns pensamentos. Geralmente há um revivamento de memórias boas, né? Então, quando você está em casa ali, só está
os dois, aí você fica lembrando nossa, quando estavam os meninos aqui, acontece, sabe aquela saudadezinha gostosa que dá? Então isso acontece. Mas está acontecendo um fenômeno estranho na nossa geração. Todo casal vai passar pela síndrome do ninho vazio. Todos vão experimentar isso. Tem filhos, né? Tem filhos, os filhos saíram, vão experimentar por isso, vão experimentar essa fase. Só que nós estamos tendo uma época em que em torno de 50%, isso é uma pesquisa americana, em torno de 50% das famílias não estão sabendo lidar direito com isso. A síndrome tem se perpetuado, tem virado depressão em alguns casos, com a mãe ou com o pai, né? Ansiedade, tem gerado ansiedade, ou seja, não se tornou uma coisa comum, não estão preparados para isso. Esse número cresce para até 70% em famílias disfuncionais, onde a ausência de pai ou a ausência da mãe, isso cresce para 70% de pessoas que têm buscado ajuda psicológica para tratar algo que deveria de ser natural na vida dessas pessoas. Então é um negócio que a gente precisa de pensar nisso. E aí eu pergunto para você que é pai, para você que é mãe, você está se preparando para a hora que o seu filho sair? Já está se preparando, já está entendendo isso, que ele vai ter que sair de casa. Esse fenômeno, ele é extremamente importante. E quando você não se prepara, você vai sofrer, o seu filho vai sofrer com isso. E às vezes você vai, sem perceber, você vai trazer um enorme prejuízo para o casamento do seu filho, com essa postura. Para o novo relacionamento, para a nova vida do seu filho. Eu conheço um casal que tiveram filhos bem tarde. A esposa, né, a mãe, ela não pôde ter filho, então ela fez um tratamento, elas tiveram bem tarde, só teve um filho. Quando o filho estava com uns 10 anos mais ou menos, o pai sofreu uma parada cardíaca, foi parar no hospital, fez uma cirurgia, peito aberto, tal, se recuperou, voltou para casa, se recuperou, aposentou. E aí o filho falou assim, eu vou me tornar médico porque eu vi isso por causa da situação do meu pai. Estudou para se tornar médico. Aí quando ele terminou o seu curso de medicina, ele foi para a residência. E aí ele passou numa residência em São Paulo. E o casal morava em Belém. Você sabe o que a mãe fez? Foi morar com ele. Deixou o marido. Não, meu filho precisa de mim. Foi morar com ele. Rapaz, isso deu um B.O. Porque o marido tinha os negócios dele. Aí ele teve que desfazer dos negócios dele para ir acompanhar a esposa, porque a esposa não voltava. Quando ele chegou lá, o menino falou, eu não quero vocês aqui. E aí eles voltaram. Foi obrigado ao filho falar, eu não quero vocês aqui. Porque estava de tal forma que até a roupa dele, ela estava dobrando, passando, guardando, tudo na gaveta, como se ele fosse um menino pequeno. Quando ele chegava com uma colega de trabalho, ou com uma possível namorada, a mãe já fechava a cara. Dava palpite em tudo, até na especialidade dele que ele estava fazendo. Você está dizendo o que, meu filho? Ele falou, não, pelo amor de Deus, minha deixa. E eles tiveram que voltar, e essa mãe caiu numa depressão profunda, foi passar no psicólogo e tal, porque ela não estava preparada para isso. Ela falou, eu não estou preparado para meu filho ir embora. Gente, o cara já estava fazendo residência. A gente vê isso acontecer muito no nosso tempo. E isso é extremamente prejudicial, e isso é por conta da queda. O que nós estamos vendo é um fenômeno em que os casais que estão frustrados com o seu casamento, né, os homens e as mulheres que se frustram com o seu relacionamento. Lembra que a gente estudou sobre o papel do homem, o papel da mulher e o casal, e como eles se complementam, e como eles precisam de trabalhar juntos ali, que Deus fez o homem para estar com a mulher e a mulher para estar com o homem. Quando não dão certo ali, os filhos tornam uma espécie de amantes. A gente projeta nos filhos aquilo que a gente não tem do nosso companheiro.
A gente faz deles uma espécie de diamante, de tal forma com que a gente se apega, e aquilo que deveria de ser a união do homem com a mulher, com o marido e a esposa, vira um negócio meio esquisito, um sentimento meio esquisito. Essa unidade começa a ser vivida entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho, e aí sucessivamente. Então, quando chega a hora de partir, de sair, não consegue, porque ela projetou a vida dele em cima de quem não deveria de ser projetado. Pergunta, comentário. Alguém quer falar uma coisa? A Eva, de repente, quer comentar alguma coisa aí, na experiência dela? Nossa irmã Eva ali, por favor. Bom dia, meus irmãos. A síndrome do ninho vazio é interessante para a gente, né? No caso também, eu e Silva, a gente está passando por isso, mas não é a síndrome do ninho vazio. Se a gente começar a olhar direitinho, é a síndrome do início de tudo. Porque foi no início, nós dois ali sozinhos, e que a gente foi caminhando, né? E tivemos os filhos, 2 já saíram, o terceiro está se aprontando também, e a gente volta para o início. Isso é que é bonito na vida do casal. Agora, para isso, é necessário que esse casal ele se prepare desde o início. Porque como toda a história tem começo, né? Tem um início, meio e fim, assim também é a vida do casal com os filhos. Amém. Obrigado. É verdade. Se você tem um bom começo, você vai conseguir lidar com isso lá na frente. Se você não tem, você vai ter que ter uma maior dificuldade com relação a isso. Gorete? A Eva disse tudo, né? É exatamente isso. Para que haja essa mudança de uma forma saudável, esse ninho vazio, é importante que, desde o início, o casal já tenha essa compreensão de que são os dois, né? Que eles estão criando os filhos ali não para si, mas para a vida, né? Que esses filhos um dia irão sair de casa e os dois precisam estar preparados para isso. Então, quando isso acontece, não faz tanta diferença, porque os dois já aprenderam a ter uma vida em casal, né? Uma vida a dois, a vida em família, mas a vida a dois. Então, quando há essa compreensão desde o início, não há tanto sofrimento quando esse ninho fica vazio. É lógico que vai haver um sofrimento, vai haver uma saudade, mas uma saudade boa, de crescimento da família, de olhar, igual você falou aí, momentos saudosistas. Olha, amor, como estão os nossos filhos, olha os nossos netos, olha como isso é bom, sabe? O nosso caçula casou, que maravilha. Então, são bênçãos, são privilégios, mas desde que haja essa compreensão desde o início. Senão, realmente, vai haver um adoecimento, uma depressão. E eu presenciei isso dentro da casa dos meus pais. Essa questão do ninho vazio, minha mãe nunca se conformou com isso. Até hoje, ela clama por uma filha dentro de casa, uma filha para cuidar dela. Ela não aceita alguém lá de fora, porque ela nunca se acostumou com o ninho vazio. Embora ela tenha tido 12 filhos e foi saindo assim, ela nunca se acostumou. Então, é muito difícil para algumas pessoas, sim, com certeza. Mas foi uma ninhada boa, né? 12. O Romualdo, depois aqui, nosso irmão. Romualdo, né? Isso tudo é muito interessante, porque é o seguinte, nós vivenciamos isso há bem pouco tempo, né? Mas isso tem um fator muito importante na vida do casal. É momento também de reflexão, de amadurecimento para os dois. Porque, como a Eva disse, começaram-se os dois. A tendência é finalizar os dois também. Os filhos, a gente sempre dizia para os nossos filhos, vocês estão aqui, é temporário, vocês vão ter a vida de vocês lá fora. A gente passou por tudo isso, mas a gente se aproximou mais, bem mais, né? Nesse período que a casa ficou só nós dois, né? Assim, é uma experiência bem interessante mesmo.
eu diria que todos os casais deveriam viver isso e aproveitar esse momento, né? Porque esse momento, ele é único na vida de um casal. Amém. Foi Napoleão que levantou a mão, não foi, Napoleão? Bom dia, igreja. Quando a irmã Gorete fala uma coisa interessante, os pais, o marido e a mulher, eles têm que estar preparados e ter essa consciência, né, de que um dia iriam ficar sós. É necessário também que o casal conscientize os filhos, porque ao passo que pode ocorrer a síndrome do ninho vazio, pode também ocorrer a síndrome de Peter Pan, né, aquele personagem que não queria crescer. Então, como a irmã falou aqui, tem filhos que aos 40 anos estão em casa, não querem sair porque é cômodo, e os pais alimentam isso. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio, tanto dos pais terem essa consciência, quanto inculcar essa consciência nos filhos. O pastor falando sobre a síndrome do ninho vazio, e a Sandra falou rindo aqui para mim que a gente está doido para os filhos crescerem, para a gente ficar só, né? Então, eu acho que é uma questão do casal ter essa capacidade de se completarem juntos. Porque tem casais, por exemplo, que não conseguem sair juntos, tem que sair com um casal de amigos. Ou tem que estar com os filhos, o casal tem que saber ser feliz juntos. Né? Eu acho que é isso. E exatamente essa é a grande questão. Por isso que eu falei, esse deixar, ele tem que ser tanto preparado com os pais quanto com os filhos, tá certo? E os pais precisam de entender que a vida deles não pode girar em torno dos filhos. Porque a partir do momento que a vida deles gira em torno dos filhos, os filhos quando saem, a vida deles perde um sentido. É aquilo que a Eva também falou sobre a questão do casal do início. Vocês começaram vocês dois, então o casal precisa de ter tempo de casal. Precisa de ter tempo de relacionamento, precisa de ter tempo de convivência, tá certo? Ele não pode estar com os filhos o tempo todo, ou só atenção para os filhos, porque isso vai desvirtuar. Vai chegar num ponto em que o casal, eles não percebem que eles são mais um casal. Às vezes vai ser um trisal. Não consegue ter nada que o filho não esteja presente. Então é importante ter essa visão. Eu como pai, eu como adulto, eu como esposa, eu tenho que me preparar para isso. A minha esposa da mesma forma. Isso começa já no início do casamento. É no início do casamento. Então eu preciso de estar preparado, eu preciso de estar colocando isso, alimentando essas questões, eu preciso de ao longo do tempo, ir cortando e parando de apodar as asas do meu filho para que ele possa pegar voo. Eu preciso de deixar ele fazer isso. O cordão umbilical foi cortado no nascimento, né? Mas eu preciso de ter algumas aparas no relacional. E eu preciso disso fazer ao longo do tempo. Então a vida vai desenvolvendo para que isso aconteça, para que ele possa então sair de casa. Entende? E ele tem que sair de casa. Do mesmo jeito que a gente tem essa dificuldade com os pais, nós estamos vivendo isso também com os filhos. Tem filhos que não conseguem abandonar o lar. Qualquer coisinha está indo lá. Qualquer coisinha está lá. Acorde papai, acorde mamãe. Gente, isso é horrível, né? Seja para acolher, seja para ser acolhido, tem hora que não consegue ter esse deixar, não consegue ter essa realidade de que agora ele precisa de ter uma vida independente. Então, os filhos também precisam de ser ensinados pelos pais a fazer isso e precisam de tomar essa consciência de que eles não fazem isso. Existem coisas que nós fazemos na nossa realidade atual que são prejudiciais aos nossos filhos. Entende? São prejudiciais. A gente ouve muitas vezes o casal falar assim, olha, estou plantando em você para no futuro você me sustentar. É vocês quem vai bancar a minha velhice. Você está colocando um peso emocional no seu filho muito grande. Você acha que ele vai conseguir ter vida sabendo que ele tem uma responsabilidade com você? O que você acha que vai acontecer se você te passar mal e ele estiver com a esposa dele lá? Quem que vai deixar para ir atender? Aí a vida dele, como é que fica? Tem um monte de família desestruturada. Não é que tenha que abandonar. A Bíblia não diz isso. Mas existe um princípio em que isso tem que haver uma certa separação. Tá certo? Então precisa de haver essa necessidade. O Marcos tinha levantado a mão ali. Bom dia. Você falando sobre essa questão dos pais ter esse apego excessivo com os filhos para não deixar sair, eu fiquei pensando tanto que isso não reflete no casamento do indivíduo,
Principalmente porque quando tem aquele excessivo cuidado por parte dos pais, principalmente quando é da mãe, e se eu estou olhando para o filho homem, ao sair de casa, ele não sai com aquele pensamento de ser o homem, mas vai sair com aquele pensamento de ser menino ainda, o filho. Então, em vez de procurar uma esposa, vai procurar uma mãe. Esse é que é o problema, que em vez de procurar a esposa para poder complementá-lo, vai procurar na figura da mulher dele, a mãe dele, para poder cuidar dele. Aí imagina a desestruturação do lar que não vai ser, a confusão, a sobrecarga em cima da esposa dele, porque ela, além do papel de esposa, tem que ser a mãe dessa criatura, porque não amadureceu para poder tomar a posição como homem. Verdade, verdade. Essa é a grande questão. Eu gostei que um jovem está falando isso, né? Maravilha. Isso é muito bom. Mas é exatamente isso mesmo, irmãos. A gente... Oi. O Ailton aqui. Bom dia, igreja. Como a irmã Eva falou ali, e o senhor está falando sobre a síndrome do ninho vazio, né? Isso, às vezes, não muitas vezes, mas às vezes isso acontece com os próprios filhos dentro de casa. A síndrome do ninho vazio com os filhos dentro de casa. A vida secular, pai sai para trabalhar, mãe sai para trabalhar, filho chega, se esconde dentro de um quarto na internet, não tem mais aquele relacionamento de pai com filho. E às vezes a saída dele dentro de casa melhora o relacionamento. Ele vai sentir falta daquela rotina de roupa lavada, de comida feita, disso, daquilo outro. Diz, cadê minha mãe agora? Cadê aquela vida boa? Que eu estava dentro de casa, agora tem que me virar, agora tem que lavar, tem que passar. Ele já não tem mais aquele tempo, ele começa a querer fazer o retorno daquela, sentir falta. E muitas vezes eu conheci casais que havia essa reclamação. Rapaz, a gente não consegue mais ter um relacionamento de filhos, os próprios filhos dentro de casa. E às vezes sai, deixa o ninho vazio de verdade mesmo e consegue ter um bom relacionamento com os pais devido a uma necessidade. Obrigado. É uma questão de disfuncionalidade do lar, né? Não é para ser assim. Quando você tem solidão de filhos com os filhos dentro de casa, é misericórdia. É uma disfunção familiar muito grande. É por isso que, a gente olhando para isso aqui, para esse versículo, a gente precisa de perceber o que está por trás desse deixa pai e mãe. O Senhor, observe que Deus deu um mandamento. Deus deu o papel do homem, deu o papel da mulher. O papel do homem é o de ser o líder da sua casa. Ele é aquele que vai cultivar os relacionamentos da sua casa. Preste atenção. O pai vai cultivar os relacionamentos da sua casa. O pai vai manter os relacionamentos da sua casa. O pai vai liderar a sua casa. Isso é papel do homem. Plantar e cultivar. Ou cultivar e guardar. Ele é quem vai ser esse seguro ali, que vai estar ali fazendo. A mulher vai estar ao lado deste marido. Ela é a companheira. Vai estar auxiliando neste processo. Ele não faz isso sozinho. Ele precisa dessa companheira ao seu lado. Lembra que a gente falou que a ideia ali, que é colocada ali como auxiliadora, é alguém que é capaz de unir força para fazer juntos, porque um só não dá conta. Não dá conta. Tá certo? Então o pai toma a iniciativa e a mulher vem junto ali naquele trabalho. Quando nós olhamos para a vida cristã, existem princípios, por exemplo, que a gente se perde ao longo da caminhada, principalmente na vida moderna, e nós não prestamos atenção no quanto isso é importante. Quer ver um negócio? Sentar à mesa para fazer as refeições. Hoje cada um senta num canto. Um vai para o computador, outro vai para a televisão, outro vai para não sei aonde e tal. Você não sabe a importância que é você, pelo menos uma vez na semana, sentar com a sua família inteira. Chamar lá os filhos e ter um período de conversa. Botar o papo em dia, colocar as coisas em dia, falar do futuro, falar da realidade dele ali. Isso é extremamente importante. Porque isso vai cativar esse conceito familiar. O pai deve ter essa iniciativa. A mãe deve cobrar dele essa situação, devem juntos sentarem ali, devem de ter esse momento. Aquela conversa ali, ela precisa de ser proveitosa, ela precisa de apontar para o futuro. Às vezes vai ter uma brincadeira, mas é importante ter esse relacionamento. Tá certo? É importante ter isso. A importância do culto familiar.
Quantos fazem culto familiar com seus filhos? Quantos leem a Bíblia com os seus filhos? Quantos oram com os seus filhos? Você ensina o seu filho a ler a Bíblia? Você ensina o seu filho a orar? Ah, pastor, mas isso aqui o tempo é corrido, ok. A gente precisa de entender que nós precisamos de encontrar tempo para essas coisas acontecerem da melhor maneira possível. E nossos filhos precisam de estar isso aqui. Vir à igreja. Qual a importância que nós damos para a nossa família em vir à igreja? Qual a importância dos nossos filhos estarem aqui para se relacionar com outros filhos? Para conversar com outras pessoas? Para interagir? Isso você está plantando para colher no seu filho lá na frente. São coisas, são detalhes que vão ajudando a direcionar o lar, a posicionar o lar. Por quê? Porque o pai precisa de educar o filho para ele ser adulto, para que ele possa caminhar com as próprias pernas. E os pais precisam de ser educados para que eles possam deixar os filhos. E esse convívio e essas coisas vão ajudar nesse trabalho. Vão ajudar nessa situação. A nossa irmã Gorete levantou a mão ali. Pastor, só aproveitando essa fala sua aí, quando fala do papel do homem, né? O quanto que é importante isso, quando o pai assume de fato esse papel junto com a mulher, fica tão fácil, fica muito fácil para educar os filhos, os dois juntos, porque eu fiz faculdade com meus filhos já na adolescência, o Glauber e a Gleice entrando na adolescência, o Glauber já na adolescência, e eu tive o privilégio de contar com a ajuda do meu marido nesse período, na educação dos nossos filhos, não descuidar dessa rotina de estar junto, de comer junto, de fazer o culto doméstico com eles. Para mim aquilo foi fantástico, sabe? Eu tinha uma gratidão tão grande no meu coração de poder contar com esse apoio do meu marido naquele momento, porque foi um momento assim bem atribulado na nossa vida, de crise financeira e tudo, mas a gente não deixou a peteca cair dentro de casa com relação à educação dos nossos filhos. E isso trouxe uma estabilidade muito grande, uma vitória muito grande para a nossa família. Amém. Mais alguém? Presbítero Luiz aqui. Quando foi que eu casei, a casa da mãe era grande. Ela disse, olha, é só eu e o caçula. Você pode ficar numa parte da casa e nós fica da outra. Eu disse, não, senhora, eu vou morar bem perto da senhora, mas na sua casa não. E muitas vezes, pastor, hoje, você sabe por que as mães ficam traindo os filhos para dentro de casa? Porque os pais não vêm. De lá do serviço, eles vão amarrar um amigo, tomar uma cervejinha, conversar. E a mãe? E os filhos? Do invés dele vir pegar ele, dar uma rodada, caminhada, eles vêm? Não vêm. Aí a mãe acha que o suporte dela são os seus filhos. É eles que são o suporte dela. Porque o homem não está sendo o suporte. É assim. O que é que ela quer mais? Tem comida, tem casa, tem cama, tem o que ela quer. O que é que... Ah, eu também posso brincar. Eu tenho que ter minha vida. A vida, no dia que ele casou, eles se tornaram uma só carne. Meu filho, vá para a igreja. Ó, se arruma a sua mãe e vá para a igreja. Mas ele vai. Às vezes ele vai, só lá na porta, abre a porta do carro, todo mundo desce. Ele entra, ó, vaza para trás. E aí? Então, se o cara se conscientizasse, aqui a mulher arrumava, era assim, ela ia banhando, eu ia banhando a turma e ela ia vestindo e dando café para levar para a igreja. Porque era 5, ela não dava conta de fazer tudo. Então era assim, ó, um atrás do outro. Depois chegava em casa, nós ia preparar o almoço, eu ia cuidar deles e ela ia preparar o almoço. Depois nós sentávamos todo mundo, ia comer, iam brincar, tudo, mas era junto.
Era junto. E aí, quando eu dava uma saída, assim, de vez em quando ela dizia, ei, moço, não tem casa não. Mulher, o que é isso? Porque é assim, a gente quer fugir, mas no dia que a gente casou, tem filho, você não vive mais para você. Mulher e filhos. Eu vejo assim. E quando eu comecei a visitar a casa do Senhor, caminhar com Jesus, eu vi ver minha família de outro ângulo. Como família, parte do meu caminhar do dia a dia. Então são isso, essas coisas. Aí as mulheres hoje ficam assim. Não deixam os filhos sair de casa porque não quer ficar sozinha. Entendeu? Ele sai de lá do serviço para outro lugar. Mas se ele viesse ficar para casa, eu duvido que ela queria menino. Ei, casou para ir para sua casa. Obrigado, pastor. Mais alguém quer falar? Então, veja bem, queridos, esse deixar, ele precisa de ser estudado, preparado. Começa com o casal no início, sabendo que eles vão, assim como ele saiu, os filhos vão sair. E esse ato do marido ser o guardião, dele ser o cultivador na casa, e da mulher ser a sua companheira e auxiliadora, é que vai fazer com que esse elo dos dois se tornem tão fortes que os filhos não entrem. Filho não pode entrar no elo do casal. Sabe aquele negócio de você estar com a sua esposa deitada lá, o menino vem e entra no meio de você, no colchão? Pega ele, bota ele no berço, bota ele na cama, bota ele no outro quarto, fala, filho, seu lugar é lá. Aqui é o lugar do papai e da mamãe. Ele precisa de entender, ele não pode entrar no elo. O texto diz, deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então é preciso que o filho comece a aprender isso, é preciso que a esposa entenda isso com o pai, com o marido, e é preciso que os dois conversem sobre isso. Nós temos aqui o nosso relacionamento, nós temos aqui a nossa necessidade juntas. Eu e você precisamos de construir uma vida juntos. Os filhos vêm e partem, mas nós dois continuaremos, pelo menos essa é a projeção que a gente tem. Então precisa de ter essa construção. Por outro lado, o filho também precisa de ser preparado para isso. Né? Ele precisa de ser preparado nessa direção. E esse deixar, a gente sabe, implica em 3 deixares. O primeiro, deixar geográfico. Tá certo? O deixar geográfico. Sair de casa mesmo. Sair de casa mesmo. Né? Deixar de morar dentro da casa dos pais. Esse deixar, ele às vezes acontece antes do casamento. Aí entra essa questão que a irmã estava falando. Ou ele vai fazer uma faculdade, ele vai fazer um curso, ele chegou a uma vida adulta, não casou ainda, opa, ele vai ter a vida dele. Vai morar fora. Por que é importante esse deixar geográfico? Porque ele precisa de amadurecer e aprender a lidar com as coisas. Ele não amadurece enquanto ele não aprende a lidar com as coisas. Ainda que você coloque tarefas para que ele faça, para que ele desenvolva, ainda que você dê compromissos para ele dentro da sua casa, você é o responsável. Ele não tem responsabilidade com nada. Ele pode chegar, receber e te dar todo o seu salário na mão, para você pagar as contas e ele ficar sem um centavo. Mas acontece que ele ainda não é responsável. Nosso irmão Esdras ali, ó. Pastor, experiência que eu tenho em casa, meu pai ele sempre foi muito claro. Ele falava assim, né, que o papai amava muito você, sua irmã, mas a minha prioridade é a sua mãe, né, que vocês vão embora. E o senhor falando sobre essa questão de sair de casa, eu tive uma experiência particular muito interessante. Formei e teve festa de formatura ali em janeiro de 2012. A minha mãe só chegou assim, meu filho, você está formado, tudo bem. Você tem 6 meses para sair de casa. Então, já namorava com a Gabi há algum tempo. Eu falei, rapaz, agora tem que casar, né? Porque eu saí para morar só. Então, deu um prazo. Então, em julho de 2013, a gente já estava casado, graças a Deus. Mas a mãe chegou papo reto. Ó, não está formado, tá beleza. Você tem 6 meses para sair de casa. Tá bom, mamãe ama, mas você tem que seguir a sua vida. Então, foi... Boa. Devia ter feito isso com o Fernando, eu não fiz. Mas é interessante isso. Esse deixar ele é importante. É justamente ali que ele vai ter que fazer. Ele chegou na vida adulta,
ele está preparado, ele deve deixar a casa. Ele deve de começar a ter a sua responsabilidade. Gente, tem pessoas que conseguem queimar água para fazer café. Né? Queima água para fazer café, não consegue fazer um café. Aí essa pessoa vai lidar o que com a vida lá fora? Não sabe pagar uma conta no banco, não sabe fazer... Sabe assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos essa independência. Né? Na Europa é comum, e tem sido está sendo prejudicial o jeito que está acontecendo. Mas é comum que os filhos, numa determinada idade, vão morar sozinhos. Né? Na Inglaterra, a partir dos 16 anos, os meninos já querem morar sozinhos. Só que aí é um problema, aí está totalmente errado. Mas já é uma prática de sair para ter a sua vida. Tá certo? Nos Estados Unidos era a tendência de ir para as faculdades. Né? Geralmente as faculdades eram longe, eles não ficavam ali, aquele período do internato na faculdade, é quando o filho sai de casa. Né? Nós não, nós fazemos um puxadinho no quintal. Né? A gente faz um puxadinho no quintal e bota ele lá no fundo. A gente precisa de aprender a lidar com isso e precisa de ensinar, porque eles precisam de ser adultos, tá certo? É necessário, então, entender que os filhos precisam de ser criados para eles sair geográfico. Ele precisa de sair de casa. Ele precisa de ter esse mover de casa. Aquilo que o nosso irmão Luiz falou, né, casou e falou assim, agora eu vou morar fora. É importante. É extremamente importante, tá certo? Então é necessário entender que os filhos precisam ser criados para deixar geográfico, pois assim assumirão todas as responsabilidades do seu futuro casamento. Aprenderão a lidar com as coisas, a tomar decisões. Né? O filho precisa de ser preparado para ele tomar decisões. Quando eu era menino, faz bastante tempo, né? Quando eu era menino, a gente não tinha essas facilidades de hoje, né? Não tinha banco digital, não tinha telefone em casa, tinha uma série de coisas que a gente não tinha. E eu lembro que aos 12 anos, eu tinha 12 anos, o meu pai me pegou, colocou no carro e falou, vem cá, meu filho, eu vou te ensinar um negócio. Aí me levou até o banco, na época do Benj, Banco do Estado de Minas Gerais, me colocou na fila, me entregou um envelope com dinheiro e falou, você vai fazer esse depósito. Eu falei, o quê? A partir de hoje você vai fazer esse depósito. Como é que faz, pai? Segue a fila aí e aprende. E saiu para fora. E eu olhava para um lado, para o outro, e falei, rapaz, e agora? Eu vou seguir a fila. Cheguei no caixa, sim, eu entreguei o envelope, ela olhou, depósito, a conta, está aqui. Ela, tudo, quanto tem aqui? Eu não sei. Você não contou? Não, meu pai me deu, está esperando lá fora. Vou contar aqui, contou. Tem tanto. É isso mesmo? Não sei. Pergunta ao seu pai, menino. Corri lá e falei, pai, o valor é esse aqui? É esse mesmo. Depois pegou, me entregou o papelzinho. Cheguei e entreguei para o meu pai, está aqui, pai. Ele falou, beleza, o próximo você vem sozinho. O próximo você pega o ônibus, desce e você vem sozinho. Eu falei, o quê? Ele falou assim, E aprenda que você vai pagar conta de água, conta de luz, conta de telefone. É a função sua agora. E aí eu fui fazer isso. Aos 12 anos eu comecei a fazer os pagamentos das contas do meu pai. A poder lidar com essa questão. Para poder aprender a sair, entendeu? Conversar com as pessoas. A falar com as pessoas. Né? Os nossos filhos nem sempre, às vezes não sabem isso. Hoje a gente faz tudo no aplicativo e tal. Estava conversando com a Adriana outro dia. Eu falei, rapaz, eu nunca botei meus meninos para ir pagar uma conta. Paga tudo no aplicativo, que negócio é esse? Tem que botar isso para pagar a conta para eles aprenderem. Né? Então, são coisas, são atitudes que você faz para colocar o seu filho. Lá na minha cidade, em Santa Luzia, a rematrícula do colégio ele era basicamente automática. Você só ia lá para poder levar os documentos, atestado médico, essas coisas que fosse, no próprio colégio fazia a matrícula lá. Quem fazia a matrícula a partir dos 12 anos? Eu. Minha mãe não ia fazer matrícula, não. Se tivesse algum BO, ela falava, não, agora eu vou lá resolver. Mas você vai tomar essa atitude agora, aprender a fazer essa matrícula. Ela só recadastrar tudo lá e saber que sala que ia estar, para que eu vou lá? Então, preparando para sair de casa. Para quando ele chegar em uma determinada fase, ele poder sair. E tem que sair, irmãos. Tem que sair. Siga o exemplo aí da Regifran.
terminou a faculdade, filho, 6 meses se vira. Melhor coisa, melhor coisa. Porque ele tem que sair mesmo, irmão. Tem que sair, tá certo? Para ele poder entender a necessidade de uma companheira, de alguém que ele possa estar junto. Ele precisa de sair da casa, né? Então, casar e morar em casa também não funciona, tá certo? Existe, então, a necessidade desse deixar é financeiro. É financeiro. Muitos filhos deixam as casas dos pais, mas ainda dependem das finanças dos pais. Está errado. Está errado. Foi morar sozinho, tem que bancar sua conta. Tem que bancar a sua vida. Ah, mas ele não pode ter o padrão que eu dou para ele. Ok, deixa ele crescer para ter o padrão dele. Não é você que vai fazer isso, não. Ele tem que crescer. Ele tem que saber quanto custa o gás, quanto custa a água, quanto custa o aluguel. Ele tem que saber quanto custa a roupa. Ele tem que saber quanto custa o sabão que ele vai lá. Né? Tem uma história que conta de um menino que ele saiu de casa. E aí ele passou uma semana. Ele ligou para a mãe e falou assim: mãe, não tem papel higiênico. Olha, meu filho, você não comprou não? Tem que comprar. Não sabia que tinha que comprar papel higiênico para colocar. Tem, claro que tem. Então a gente precisa de deixar para que ele possa entender essa questão. Sabe? Às vezes os pais, na ânsia então de ajudar os filhos a ter uma melhor estabilidade, eles contribuem com uma espécie de pensão para o filho casado, para o filho que está fora. Não faça isso. Você está criando um comodismo na vida do seu filho. Você está dando ele um padrão que ele não pode manter. Ele tem que se manter com o salário dele. Preste atenção, queridos. Não faça isso. Você está dando ele para fazer caprichos daquilo que ele não pode. Você precisa de entender que aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida vai ser deixado de herança para quando você partir. Não é para o seu filho usar agora. Nossa irmã Sandra ali. Pastor, nós estamos ensinando o Gabriel, né? É engraçado que ontem ele tinha o primeiro pagamento dele, assim, não o primeiro, né? Que ele já estava tendo, né? Que ele está fazendo a artes e ele então está já recebendo o dinheiro dele. Aí ele foi cortar o cabelo, né? Com o dinheiro dele. Mãe, a senhora viu tanto que está caro, mãe. Então é importante a gente ensinar mesmo essa questão, porque às vezes eles não têm ideia de quanto é o gasto, né? E não tem, irmão. Por mais que ele ajude em casa, que ele contribua, ele não está preocupado. Então, se você fala com ele assim, ó, você vai dar tantos % aqui do seu salário para isso aqui, para ajudar em casa, ou você vai pagar a conta tal e tal e tal, ele não tem noção do custo de uma casa inteira. Quando ele sai é que ele vai ter esse custo. Quanto é que custa uma água, quanto é que custa a luz, por que ele precisa de apagar a luz, o que ele precisa de fazer. É quando ele vai ter essa noção, porque aí ele está vendo do esforço dele essa questão. Entende? Irmã Gorete. Pastor, dentro dessa questão financeira também tem um exemplo bem interessante do nosso filho caçula, né? Ele chegou àquela fase adulto, já formado, com 26 anos, já tinha o seu salário e tal, mas não contribuía tanto, né, financeiramente em casa. A única coisa que ele pagava era a internet. Aí, tudo bem. Mas ele não gostava muito de dar satisfação. E aquilo foi trazendo um certo desconforto para a gente, porque tinha aquela preocupação, onde ele está, que hora vai chegar, eu não conseguia dormir, né? Aí chegou um momento que eu falei, filho, você fala que você já é adulto, que você não tem que ficar toda hora dando satisfação para onde você vai, coisa e tal, não sei o quê. O que você acha de você ir morar sozinho, então, já que você não quer casar agora? Ele, mãe, mas eu não tenho nada e tal. Não, eu te ajudo, eu ajudo você a encontrar um lugar, eu ajudo a montar esse lugar, deixar ele... Com tudo que você tem aqui dentro de casa, você vai ter no seu apartamento. Ele é sério, eu posso levar a minha cama, meu guarda-roupa, eu posso levar o computador, pode levar tudo, filho, eu te ajudo. Aí achamos um lugar, fui junto com ele, achamos um lugar, ele montou um apartamentozinho assim, perfeito, tinha 2 quartos, dava até para se casar e levar a mulher, porque estava tudo
tudo certo, né? Mas aí ele passou a conviver com essa questão financeira, de saber quanto custava o aluguel, que tinha que pagar energia, que tinha que pagar alimentação e tal. E ele ficou nesse processo 6 meses. Foi um estágio, assim, para ele ver que ele estava pronto para se casar. Que agora ele dava conta de se casar, porque ele já sabia quanto custava a vida financeira de um lar, né? E que ele estava dando conta. Então, foi aí que ele resolveu, não, agora então eu já posso me casar, e tomou atitude, porque namorada ele já tinha, né? Só faltava ele se decidir. Então, a gente às vezes tem que dar um empurrãozinho sim, porque eles ficam nesse comodismo. É muito bom casa de pai e mãe, e é muito bom ter nossos filhos em casa, mas a gente precisa de fato ensiná-los que a gente os criou para a vida mesmo. Exatamente. Eles precisam de estar. Então, ele precisa de deixar esse geográfico, precisa de deixar esse financeiro. Quando é que meu filho vai deixar financeiramente a casa? Você vai ter que ensiná-lo a ter adulto para ele poder sair da casa, ter um recurso para que ele possa sair. Saiu. Deixa ele quebrar a cara, gente. Deixa ele experimentar a vida. Não tira essa experiência da vida dele, não, porque vai estragar o seu filho lá na frente. Tá certo? Então, ele precisa de aprender a administrar o recurso, a pagar a água, a pagar a luz, a comprar o seu alimento, né? Não é para ficar vindo socorrendo. Eu, particularmente, eu não concordo com a ideia de filhos fora de casa que os pais bancam o estudo. Eu não concordo. O filho já saiu de casa, ele vai crescer, paga o seu estudo. Ele precisa de começar a fazer as coisas para ele. Ele tem as suas limitações e precisa de crescer. Alguns vão ter um padrão mais alto, outros vão ter um padrão mais baixo. Depende da classe social da família, né? Porque ele já sai numa classe. Mas ele precisa de sair e ter essa solução, e ter essa realidade. Ele precisa de fazer isso. Porque senão ele não amadurece nunca. Nunca ele se torna responsável por tudo aquilo que precisa. Sempre vai recorrer à questão dos pais, tá certo? Esse deixar, ele é um deixar relacional. E eu coloquei relacional em relação ao emocional, porque a gente nunca deixa de se importar e nos envolver com a vida dos filhos. Não é bíblico dos pais, a gente abandonar os pais. A Bíblia diz que nós devemos de honrar os pais. Mas a relação pai e a relação esposo são diferentes. São relacionamentos diferentes. Tá certo? Observe aí o texto que a gente estava lendo, né? O texto de... Cadê? Onde é que está você? Opa. Aqui. Por isso deixa o homem pai e mãe. Olha só. Por qual motivo o homem deve deixar o pai e a mãe? Por qual motivo, então, ele deve deixar o pai e a mãe? O texto aqui nos mostra que é construído, vai lá para a sua Bíblia, lá em Gênesis 2. O motivo pelo qual ele deve deixar. Gênesis 2. Versículo 18 até o versículo 20 é a resposta para esse por isso. No versículo 18 disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse a todos os seres viventes seria este o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus não disse que o filho precisa dos pais. Deus não ensinou na criação ali que os pais precisam dos filhos para uma vida inteira. Aqui está dizendo que Deus faz o homem para a mulher. O relacionamento homem e mulher,
o relacionamento do casal é um relacionamento diferente com os filhos. É um relacional diferente. Os filhos são feitos para sair de casa. O casal é até a morte. Não são feitos para serem separados. Então esse deixar aqui, né, é um deixar que Deus coloca para os filhos. É por esse motivo. Porque Deus fez o homem entender que ele não pode viver sozinho. Ele precisa de alguém. E esse alguém já foi feito para ele. É a sua companheira. Entende? Deus mostra, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. O homem macho não esteja só. O que Deus faz? Faço para ele uma auxiliadora. Uma fêmea. Alguém que lhe seja o seu oposto. Para então os dois se tornarem uma só carne. Aí, quando Adão recebe a Eva, Adão diz, é por isso que o meu filho vai ter que sair de casa. Para que ele encontre aquela com quem ele vai viver o resto da sua vida. Não são os filhos. Não são os filhos. É a esposa. Não são os filhos, é o marido. Os pais precisam de criar, então, seus filhos de modo com que eles cresçam. Tá certo? E queiram deixar o ninho para formar o seu laço relacional mais forte e durável do que o laço relacional que ele tem com os pais. Você precisa de projetar na cabeça dos seus filhos, você tem que sair um dia. Haverá um momento em que você precisa de estar fora de casa. Haverá um momento em que você precisa de encontrar alguém que te complete. Não sou eu que completo você. Quem completa você é a sua futura esposa, é o seu futuro esposo. Ele já vai chegar com o microfone, fica mais fácil. Né? Amém. Paz do Senhor para os irmãos. O meu pastor, ele fala assim que quando Deus fez o homem, aí diz que Deus olhava assim para Abraão, aquela paz, aquela calmaria, aquele homem só. Falou, não, vou botar uma mulher no caminho dele para dar pressão nele, para ele ter responsabilidade, para ele ter o dever de casa, né? Porque tem muitas mulheres, até no nosso meio, que, lógico que a mulher tem que ajudar, mas muitas vezes a mulher faz o papel do homem, ela não deixa ele ter aquela responsabilidade. Isso acontece na minha família. Eu tenho uma irmã que ela que banca tudo. Eu falei, está errado. É seu marido que é o responsável. Ele que tem que acordar cedo e trabalhar. Ele é o provedor. Infelizmente, no nosso meio acontece isso. Acontece na minha família. Deus abençoe os irmãos. Amém. É aquilo que a gente está falando, né? A disfuncionalidade familiar. Uma família disfuncional, ela vai funcionar de forma diferente. E aí é onde entra o nosso papel agora como pais na educação, para ensinar os nossos filhos o seu papel. E entra nós como casais para aprender. Nunca é tarde para aprender, irmãos. Nunca é tarde para mudar. É mais doloroso, né? Quando é mais velho, quando o trem já está encurcumado, já está enferrujado, é mais doloroso para você voltar para o lugar. Mas Deus nos deixa a solução para que isso possa acontecer. E a gente precisa de trabalhar essa realidade. Nunca é tarde para a gente trabalhar essa questão. Né? Então, esse deixar relacional não significa que os laços paternos se quebraram. Que agora ele não vai ter mais um relacionamento que ele deixou e abandonou. Não é essa a ideia, é ignorar. Não. É o fato de que o relacionamento de pai e mãe com filhos é diferente do relacionamento do homem com a mulher. O relacionamento do homem com a mulher, ele é um relacionamento mais íntimo. Eles se tornam uma só carne. Deus não diz que eu torno uma só carne com meu filho. Eu torno uma só carne com a minha esposa. Meu filho precisa de entender isso. Precisa de entender isso. Os nossos irmãos, a irmã Eva, a irmã Deliene, a Laura, que não está aqui hoje, e quem mexe com a área da psicanálise, da psicologia, da área de terapêutica, sabe que o primeiro amor dos filhos são os pais. Né? A primeira relação amorosa é com os pais. E essa relação amorosa precisa de ser identificada. Ainda que haja
uma questão natural, ela precisa ser identificada. Se você não identificar isso na vida dos seus filhos, é possível que os seus filhos levem a projeção de que o amante é ele, que a pessoa mais importante é o seu pai ou a sua mãe. Entendeu? E aí ele vai viver em torno disso. É quando acontece, às vezes, do cara sair para casar e quer uma mãe. Ele não aprendeu que a mãe dele é a mãe dele. Ele aprendeu que a mãe dele é a mulher da vida dele. Aí o filho sai, quer um pai. Ele não aprendeu o que é um, o que é o outro. São relacionamentos diferentes. É um negócio meio doido, mas isso precisa de ser colocado. E a maneira que nós criamos os nossos filhos promove isso. Gente, tem um negócio que me dói no coração, mas me dói muito, eu já falei sobre isso. Chamar a filha de princesinha, minha princesinha, você é a mulher da minha vida. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Quando ela assiste a Cinderela, quando ela assiste a Branca de Neve, quando ela assiste as princesas, ela é princesa de quem? Do príncipe, do marido dela, com quem ela vai casar. Você está ensinando para ela que você é a pessoa mais importante. Eu sei que a sua intenção é dizer assim, olha, valorize, mas coloque ela no lugar. Se você chamar ela de princesa, diz assim, ó, mas a rainha é a mamãe, viu? A rainha é a mamãe. O rei é o papai. Para colocar ele no lugar dele. Para ele saber que não é ele que está ali no meio. Entende? Não pode se tornar um triângulo amoroso. No emocional da criança, se ela cresce dessa forma, vai criar isso. Um triângulo amoroso. Então é importante a gente pensar nisso. Projetar isso nele. Relacionamentos diferentes. Para que eles possam ter essa realidade. Filhos dormindo com os pais. Pelo amor de Deus, faz não, gente. Bota o filho lá na cama dele. Bota ele lá na cama dele. Ensina ele a dormir no quarto dele. Para ele entender, ele não faz parte desta cama. A cama é de casal. Tire. Coloque ele lá. Deixa ele no quarto dele. Para ele aprender a crescer na sua independência. Para ele entender que há um local para ele. Não tenha um dia especial com o seu filho sem o seu cônjuge do lado. Está na moda agora, né? O dia que o pai sai com a princesa, ou o dia que a mãe sai com o príncipe, é um dia só dos dois. Está na moda. Faz não. Sai a família. Por quê? Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Sai a família. O seu filho precisa de ver que você e sua mulher se dão bem. Seu filho precisa de saber que o que ele quer é isso para ele, com uma outra pessoa. Que você é descartável. Você é descartável na vida do seu filho. Há um momento em que ele não pode mais precisar de você. Mas ele vai precisar da esposa dele até que a morte separe. É duro isso? É difícil isso? Mas é o que o texto nos diz. Deixa pai e mãe. Nós somos descartáveis na vida dos nossos filhos. O Davis aqui, meu irmão. Pastor, quando eu vejo essa parte aí, eu não esqueço de lembrar, lá em Mateus 10, quando Cristo escolhe os discípulos, né? Ele vai falar, ele vai admoestar, vai dar as instruções, e tem uma parte que ele fala das dificuldades, né? E aí lá ele vai dizer, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Então Cristo aqui não diz entre o esposo e a esposa, né? Mais abaixo ele vai dizer que em situações os seus inimigos estão na sua própria casa, né? Então assim, eu estou entendendo aqui que ele considera que é uma coisa só, né? O esposo e a esposa. A ideia é que seja, né? A ideia é justamente essa, que seja. Os dois ali são indivisíveis, essa é a ideia. Deus projetou isso desde o início, para que isso pudesse acontecer. Nós vivemos um período... Napoleão aqui. Napoleão.
Pastor, eu não concordo com o senhor, não, quando o senhor fala que, que o homem ele não deve sair só com o filho e a mulher com... Porque, assim, eu entendi o que o senhor quis dizer. Evidentemente que a família ela deve ter, é importante para a criança crescer como uma imagem una da família. Não como uma imagem separada. Ah, papai só sai sozinho, a mamãe... Mas tem certos momentos que eu acho até que é para reafirmar ou afirmar a identidade, principalmente sexual da criança, é interessante eu levar o Gael para um jogo de futebol. Ou a Sandra levar a Mariana para o salão de beleza, ou para o shopping para fazer compra, alguma coisa assim, programa de menina, de mulher, e o homem programa... Nesse sentido eu acho interessante. Agora sim, a questão da família eu entendi. Deus está castigando você que você está discordando do pastor, da autoridade dele. Gente, eu estava brincando, eu concordo com o pastor. Vocês viram que agora funcionou o microfone? Não, a questão semântica é importante, né? A palavra de Deus diz que a palavra tem poder. Então, tudo que o cristão fala, ele deve refletir naquilo que fala. Eu entendo perfeitamente, concordo. Mas quando eu falo princesa, eu acho que a palavra em si não é tão perigosa assim. O perigo é eu demonstrar para ela, através das minhas ações e tudo, da minha vivência com ela, da minha relação com ela, que ela tem essa importância maior do que a minha esposa, por exemplo. Certa vez o senhor falou isso, eu não concordei, mas eu fiquei calado. O senhor falou que não era interessante chamar a filha de princesa ou o filho de príncipe, porque o mundo não irá tratá-los como princesa ou príncipe. Eu acho que é interessante a gente chamá-los, mas deixar claro que eles são princesas e príncipes para nós. A gente conscientizá-los que o mundo não irá tratá-los assim, e por isso eles devem estar preparados para isso. Mas é isso. Mas olha só, Napoleão, que coisa interessante. Quando eu falei a questão do príncipe, e chamar de príncipe ou de princesa, eu falei, não chame, mas eu coloquei assim, a não ser que você mostre que a sua esposa é a rainha e que o seu é o rei. Porque a visão que ele vai ter de princesa é que você é o príncipe dela. Olha, você é minha princesa e eu sou o seu príncipe. Geralmente a gente tem ouvido isso. Está errado. Entendeu? Eu sou o seu rei. Por isso que eu estou falando. Aí outra coisa, você falou assim, eu acho que é interessante eu sair com Gael para afirmar ele. Ok. Homem saindo com homem, mulher saindo com mulher, aprendendo a fazer papel de homem, fazendo papel de mulher. Né? Agora, o pai saindo com a filha para fazer papel de quê? Entendeu? Eu vou sair com a minha filha para fazer o papel de quê? A minha filha vai fazer o papel de quê comigo? Eu, com homem, saindo com a minha filha para fazer o papel de quê? Vou ensinar ela o quê? Vou ensinar ela a minha importância para ela? Eu ensino a minha importância para ela sem precisar de tê-la como um dia de princesa. Isso não existia, gente. Há uma coisa que a gente precisa de entender. Muito do que a gente está assimilando da cultura moderna é para a destruição da família. Isso vem acontecendo. A gente precisa de entender o conceito tradicional de família. Tinha muita coisa errada nas aplicações, mas é o que a Bíblia apresenta. É isso que a gente precisa de entender. Há coisas que precisam de ficar claras e entendidas. Quer ver um negócio bobo que a gente faz e que a gente não sabe a implicação que isso traz para a vida dos nossos filhos? Nossos filhos chamam todo mundo de tio e tia. Aí eu vou ser polêmico pra caramba. Nós chamamos todo mundo de tio e tia. Todo mundo é tio dele? Todo mundo é tia dele? O que é o tio na cultura ocidental? É o irmão do pai e da mamãe, né? Mas na cultura que ele assiste nos filmes, o que é o tio? É o bonachão, é o sem responsabilidade, é aquele que não cobra da pessoa uma posição, é aquele que é sempre o legalzão. Não é isso na cultura de Hollywood, o tio? Aí, você ensina o seu filho esse negócio, ele está aprendendo essa cultura. Ele está aprendendo a cultura de que o tio é uma autoridade? Tá? Antigamente, todo mundo dava a bênção para o mais velho. Não importava se era parente ou era mais velho, bênção, pedia a bênção para as pessoas. Nós eliminamos esse pedido de bênção na vida da gente. Nem com os filhos está sendo feito mais. Né? Eu fui criado numa cultura totalmente diferente, nunca aprendi a dar bênção. Quando eu me converti, eu entendi a importância da bênção. Já era tarde demais. Foi aprender isso muito mais tarde. Mas eu nunca aprendi essa cultura de pedir. Por que eu tenho que pedir a bênção? Porque eu tenho que ter um respeito pela autoridade. Observa como é que anda a nossa sociedade em respeito às autoridades. A autoridade policial tem um respeito
hoje com respeito que tinha no passado? O professor tem respeito como tinha no passado? Nós estamos destruindo a cultura, gente. Não é a palavra em si, perceba. É o contexto que vem por trás formando tudo isso. Quer ver um negócio interessante? Saiu agora o filme da Barbie. Não leva seu filho, não, pelo amor de Deus. Não leva, não. É um ataque frontal contra todos os princípios. Qual é a propaganda agora? Homens e meninos, todo mundo vestido de rosa para assistir a Barbie. É para pensar por que está fazendo isso? Nós vivemos num sistema satânico. Esses princípios, esses valores antigos, essa tradicionalidade da família tem um princípio bíblico. A gente precisa de entender esse princípio e segui-lo. Nós nos apegamos à palavra do Senhor. Vamos parar por aqui, porque o meu horário já está avançado. Semana que vem a gente dá continuidade disso aqui, para continuar a falar sobre essa peregrinação aí, tá? A gente não saiu de Gênesis, a gente tem que ir lá para o Apocalipse.